Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus, né? Vamos lá, vamos orar. Deus de poder, Deus santo, digno de toda honra e todo louvor. Oxana Kailaie. Em nome de Jesus, me usa pela sua misericórdia, doibo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá, então vamos lá, né? Aqui foi aberto, tá? Eclesiastes 9, foi sorteio na Bíblia, não foi caderninho de versículo, como de costume, tá? Então pode ser que a pregação fique enorme, porque eu não sei o que vai ser ministrado, eu não sei o versículo que vai ser enfatizado, tá? Então quem está me conhecendo agora, o mistério é esse, sorteio ou dentro da Bíblia ou dentro do caderno de versículo, mas hoje não foi feito no caderno de versículo, e aí o Eclesiastes 9 é enorme, e eu não sei que direção vai essa conversa, tá? Então vamos deixar o Espírito Santo ele vai interpretar, ele vai ministrar. Aqui eu não sei de nada, eu tô até numa adaptação aqui, né? Porque eu comprei uma Bíblia NVI, que é melhor do que aquela que eu falo de linguagem de hoje, sabe? Que eu chamo de Bíblia analfabeta. Eu tô tentando me alfabetizar, né? Então eu tô colocando uma Bíbliazinha um pouquinho melhor, né? Para não ficar degradando muito a palavra, e, né? Tem coisas que é impossível passar batido, né? Então tem coisas que a gente tem que respeitar. Aí eu tenho que ficar em cima da King James. A King James também, essa que eu tenho aqui, ela tem hora que ela pega pesado, umas palavras chatas que vocês não vão entender. Enfim, né? Eu tô falando aqui de pessoas que não conhecem Bíblia, né? Não tem conhecimento nenhum, então ela vai ter facilidade de me compreender, porque eu falo rápido, e muitas vezes a pessoa não consegue acompanhar o raciocínio. Imagina falando essas palavras aí, né? De quebrar a língua, não vai dar, tá? Então vamos lá. Vamos ler o 9, né? Aí o tópico é o destino de todos, tá? Então, aqui já tem pregação, né? Só esse cabeçalho aqui, o destino de todos. Será que todos têm o mesmo destino? Aí cabe a você entender. Salomão, quando ele começa a meditar sobre a vida e a morte, obviamente aqui ele já começa, né, a descer ladeira. Ele já começa a pensar, olha, já estou mais para lá do que para cá. Qual será o destino? Né? Qual é o propósito da vida? O porquê de existir? Então o camarada era rei, né? O camarada tinha muito dinheiro, muitas mulheres, tudo que ele queria Deus deu, né? E não viveu, né, para obedecer. Não viveu dentro desse manual de instrução. Quebrou regra, mais regra, quebrou, né? E viveu do jeito que queria, em prostituição, em idolatria. E se for contar a vida de Salomão, você nem vai acreditar que ele era crente. Você vai falar, não, esse cara não pode ser crente. Mas tem um cara de crente assim, que crê, mas não vive, não obedece. Ele acredita, igual Satanás, eu creio, né? Esse é Deus, né? Esse é o meu criador, minha divindade, mas eu não tô a fim de obedecer e ponto. Satanás é isso, né? Ele decidiu o destino dele. Ele tomou essa decisão. Não quero estar debaixo de soberania de ninguém e ponto final. Quero ter o meu reino, quero ser o meu Deus. Enfim, né? Ele decidiu como que ele ia viver, como ele ia seguir a vida dele. Tá aí, né? No mundo infernizando a vida de todo mundo. E conseguiu um reino? Conseguiu. Que vai ser destruído? Vai ser destruído. Mas ele reina? Reina. Ele está entronizado, ele tem trono, ele tem tudo isso aí, hierarquia, trono, súdito, mas é um reino falido. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com Salomão. Ele era um cara que tinha, né, autoridade, tinha um reino, era idolatrado, com certeza, ele era idolatrado. Não tem como. Era com essa força, né? Com tanto dinheiro. Obviamente, tinha muita gente que tinha inveja, idolatrava e puxava o saco. Enfim, isso é muito bom, né? Faz bem pro ego. Ao mesmo tempo, traz uma insegurança. Porque você bota fé, né, na sua força, no seu reino, no que você tem. E quando você perde, e entra essa reflexão aqui de Salomão. Qual é o destino, né, dos seres humanos? Aí ele quer entender. Está tudo tão bom,
por que que a vida acaba, né? Aí ele começa a questionar, a refletir, aí vem a reflexão, né? Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que o espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não os oferece. Aí, se você parar para pensar, você vai ver que não é bem assim, né? Como que pode o justo e o ímpio, o bom e o mal? Como assim? Vai todo mundo ter o mesmo fim, o mesmo destino? Obviamente que não, claro que não. Então isso aí, né? Você vê que ele está pensando, né, de uma forma bem superficial da vida. Ele não está aprofundando, ele não está falando, né? Ele não quer saber, ele não está se dando o trabalho de pensar numa eternidade. Por quê? Porque eu falo para você, é mesmo que a pessoa fala, mas o véu não tinha se rasgado ainda, missionária. Deus não tinha aberto o entendimento nem de Jó, nem de ninguém. As pessoas não entendiam muito bem o próprio, né? Deus fala que tem muita coisa que os profetas, ele fala assim, olha, glorifica, agradeça, que nem os profetas tiveram a oportunidade que vocês estão tendo de entender esses mistérios. Ele veio, ele falou isso com a gente, olha, se os profetas soubessem o que vocês sabem. Realmente, mas eu acho que ainda não dá para defender Salomão, porque nós temos um desejo, todos nós, é colocado um desejo de eternidade. Todas as pessoas, né, têm um desejo de ser eterno. Quando você não quer morrer, você já demonstra que você é eterno. Porque Deus, ele jamais seria cruel a esse ponto de colocar em você um desejo de viver para sempre. Então quem conhece a Deus vai pensar, peraí, será que é porque esse desejo que eu tenho de ser eterno, será que é porque eu estou muito apegado às minhas coisas? Ou é porque Deus me criou, né, com outro objetivo? Não é só para essa terra, não é só aqui. Porque, obviamente, você não sabe explicar como você entrou, né, no ventre da sua mãe, né, como você foi formado. Hoje tem os cientistas, né, que mostram, né, tem como você saber como que é formado um bebezinho no ventre, mas obviamente antigamente não tinha nem como. As pessoas deviam pensar, gente, que loucura, de repente eu tô parindo, tô tendo um filho, como assim? Né? Hoje a gente ainda tem essas dicas aí da ciência, mostrando como desenvolve uma criança, mas mesmo assim você ainda fica cabreiro. Você fica, gente, como é que pode? Como é que entrou o fôlego de vida? Né? Como é que foi isso? Aí entra uma coisa que a ciência não tem como explicar, né? Você pode desenvolver o que você quiser. Você pode fazer robôs bem, né, personalizado, com cara de ser humano, com os trejeitos. Você pode inventar o que você quiser. Mas eu falo para você, você não tem poder de segurar um dia a mais nessa terra, tão menos impedir a morte, né? Então eu falo, aí entra o nosso pensar, né? Deus, ele é bom. Deus fez você com desejo, né, de eternidade, de ser eterno, de viver para sempre. Então aí é claro, né? Não tem, a pessoa pode ter essa desenvoltura igual o tal do Elon Musk, o Elon Mosca, sei lá o nome daquele infeliz, né? De criar e desenvolver robôs assim, porque olha, hoje tá brabo, hein? Hoje tem gente até daqui a pouco casando com um robô. Mas ninguém vai conseguir chegar, né, nesse tipo de descoberta. A ciência não tem esse poder. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho, né? Então tá, aí o raciocínio que é lógico, mas não é inteligente, tá? Porque quando ele fala, poxa, é verdade, se você pensar, né, nesse mundinho assim medíocre que você vive, mas você gosta, porque você tem poder, você tem autoridade, né? Até quando eu uso a palavra infeliz pro Elon Musk, eu não tô falando, né, que ele é uma pessoa ruim, mas eu digo infelicidade por ele achar que ele já chegou,
na sua suficiência, sabe? De sabedoria. Para ele se acha sábio, mas não é. É uma inteligência falida. Porque a inteligência, né, é uma coisa que você adquire quando você lê, né? Você estuda. Obviamente, você vai se tornar uma pessoa inteligente. É uma coisa que vem de fora para dentro. A sabedoria não. Ela vem de dentro para fora. Então, o Espírito Santo de Deus vai te usar pela misericórdia. Então, a gente tem que ter esse entendimento do Espírito Santo, que nós não sabemos de nada, né? Você vê o homem, né? Até quando eu me referi aí, né, dessa pessoa nesse termo, né? De infeliz, não é, porque a pessoa ela acha que ela chegou no seu mais alto conhecimento quando ela cria uma inteligência artificial. Pensa na inteligência artificial, se souberem usar, como ia ser bênção. Mas infelizmente, né, as pessoas não vão saber. Já não estão sabendo, né? Vão tirar, olha quantas pessoas vão perder emprego, é compositor, é artista, né? Por quê? Porque estão usando aquilo ali para tirar emprego. Então eu falo para você, não é uma pessoa infeliz. Porque Deus, ele jamais criaria isso se isso não fosse para nos beneficiar. Então não estou falando de uma forma pejorativa, mas diminuir ninguém. Mas nós temos que saber como nós usamos nossa inteligência, tá? Porque inteligente todo mundo pode ser, sábio não, tá bom? Então aquele negócio, eu sou um pregador. Eu vou pegar lá, vou entrar lá no AI, vou escrever lá um tema e ali vai ser, né, vai fazer um esboço da minha pregação, ali vai dar a interpretação da minha pregação e ali eu vou falar um monte de abobrinha. Pensa, você tem capacidade e inteligência, eu não tô nem falando de sabedoria, viu? Porque a sabedoria vem do alto. Eu canso de falar, né? Não tô aqui ditando uma regra. Não é via de regra. Não, é proibido usar aí. Não, aí é a bênção, né? Você não sabe, você não tem entendimento de uma palavra difícil na Bíblia, você vai lá, coloca lá, é na hora, te explica, te dá uma interpretação. Bola, ninguém tá falando disso. Agora, quando você pega essa inteligência, né, para tomar o lugar, olha só, hein? A gente está indo para uma direção nada a ver com o que foi sorteado, pensa bem. Você pega isso aí para tirar o lugar, né? É de Deus na sua vida, com certeza você peca, né? Porque Satanás, olha, uma das coisas que ele é astuto, ele é inteligente, ele é sagaz. Então é uma inteligência não só artificial, mas também satânica, que você está usando, né? Acreditando que aquilo ali vai te trazer algo. Olha, sabedoria, mas nunca. Sabedoria não vem de nenhum tipo de coisas externas. Nem livro de autoajuda, sim, né? Eu costumo dizer, ajuda do alto. Quando você ora, quando você lê a Bíblia em espírito, você vai ter uma ajuda do alto para você ter uma interpretação. Mas esse negócio, por isso que eu tô falando, aqui quem tá falando aqui é Salomão. Quem tá meditando aqui não sou eu. Mas a gente, quando medita com a mente, com a cabeça de Salomão, a gente vê que ele tá errado. Porque quando ele lê, ele coloca isso aqui, olha quantas pessoas que leem isso aqui, mas tem uma interpretação tão errada da morte. Né? Fala que é um estado de inconsciência e você vai morrer, vai acabar, e aproveita enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego, em vez de aquela palavra na Bíblia, enquanto você tem fôlego, louva o Senhor, não, enquanto você tem fôlego, bebe, se prostitui, faz tudo que você tem direito, porque daqui acabou. Olha só, é esse tipo de sabedoria? Depende, quem for ler. Se você ler Eclesiastes 9, tá? Com a ajuda que vem do alto, e não com livro de autoajuda, não com um homem pregando em cima de púlpito, com inteligência artificial, usando uma inteligência falida, satânica, a interpretar o evangelho, você pode ter certeza que Deus tá fora desse púlpito. Vai estar fora. Tá? Tua igreja vai esvaziar, não tenho dúvida.
Então é isso que eu estou te falando, não precisa muita coisa. A gente vai lendo e vai vendo que o Espírito Santo de Deus quer trazer para cada um, né? Olha só, aí eu tô falando de, né, porque Salomão é conhecido como um homem da sabedoria. Pensa num cara que não tem nada de sábio. A sabedoria dele não serviu para ele. Porque eu acho o seguinte, para você falar que você é sábio, você tem que usufruir dessa sabedoria. Ele não conseguiu usufruir. Ele está no final de carreira, ele começa a pregar, ele começa a meditar, e a meditação dele, tá, ela tem dois lados. Ele pensa porque ele ainda está muito agarrado aqui nessa terra. Então, quando ele coloca isso aqui, ele pensa, puxa, olha só, vamos continuar raciocínio? Que aí você vai entender, porque eu não quero que você fale assim, não, eu vou pensar como a Leila. Não, eu não estou ensinando ninguém a pensar. Ou melhor, eu não estou ensinando ninguém a obedecer ao meu pensamento, e sim a pensar com a mente de Cristo, tá? Então, eu não quero que você pense como eu penso. Cada um tem uma forma de pensar. Eu tô aqui só lendo e você vai lendo aí e você vai falar, não concordo. Show de bola. Ninguém tá aqui para discordar, né? Mas a gente tá aqui para pensar junto. Você acha mesmo que Salomão aqui estava no auge da sabedoria? Não. Porque quando você entrega alguma coisa, você vai direto, né? Você vai, acerta o alvo. Aqui... ele tem, a pessoa que lê isso aqui, com certeza, se ela não tiver realmente no espírito, né? Olha o testemunho de Jeová, olha os adventistas do sétimo dia. Quando lê isso aqui, é lona. Por quê? Eles não creem que daqui, né, você vai sair daqui com uma consciência, que você vai rever os seus entes queridos, né? Você vai entrar num juízo, você vai prestar conta de tudo que você fez de bom e de mal aqui, né? Então eles não entendem. Uns falam que você vai estar no estado de dormência, que você não vai morrer, acabou e ali você vai ficar adormecido. Não é assim, gente. Você tem uma consciência. Essa consciência, ela funciona mesmo. Olha, a sua mente, muitas vezes seu corpo funciona, mesmo quando a sua mente continua trabalhando, mesmo seu corpo, seu coração parando de bater. Quer dizer, que se você tem uma morte cerebral, olha só, você é considerado morto. Mas se enquanto o seu cérebro continua a funcionar, olha só, seu corpo está todo sem batimento cardíaco, não tem rim funcionando, não tem nada. Mas você tem máquinas ali, né, controlando a sua pulsação, o seu rim, filtrando o seu sangue. Mas enquanto você tem cérebro, eles não têm coragem de desligar os aparelhos. O que quer dizer? Quer dizer que é respeitado a vida porque você tem cérebro, você tem mente funcionando, a sua mente. Então, é balela esse negócio. Que morreu, acabou. Não, a sua consciência, a sua mente nunca vai parar de trabalhar. Você vai ter uma morte cerebral, mas Deus, ele não vai fazer você ficar num estado de dormência. Você vê, Deus fez o homem respeitar, né? Não respeitar o seu batimento cardíaco, mas respeitar a sua morte cerebral. Quer dizer, somente isso pode desligar você. Somente aqui da Terra. A hora que o seu cérebro parar de funcionar. E quando ele para de funcionar aqui, aí sim, aí você não sabe mais o que acontece nesse mundo, debaixo do sol. Acabou, você não tem mais consciência sobre a vida dos seus filhos, né? O seu dinheiro no banco, quem vai ficar com ele, com os seus imóveis, acabou. Vamos lá, né? Então, aí ele continua aqui, né? Aí ele fala, o que acontece com o homem bom acontece com o pecador, o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme em fazê-los. Então, ele está pensando dessa forma. É errado? Não é errado. Mas errado é você interpretar esse Eclesiastes 9 sem o poder do Espírito Santo, usando uma inteligência artificial. Isso é errado. Ouvindo abobrinha, né? De pessoas que acham que é dono da verdade. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele que vai te dar essa sabedoria,
não uma inteligência falida, né? Mas não é errado. E vamos lá, vamos continuar. Não sai daqui, né, gente? Ó. Aí tá. Este é o mal, né, que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo? Sim, é o mesmo, se você pensar realmente. Tanto que é colocado que você tem o mesmo destino que os animais. Aí entra uma pessoa, né, que começa a falar besteira e você acredita. Ah, mas que não sei o que. Olha, gente, olha, eu vou pegar pesado agora. Aí fica ao critério de vocês, que eu não estou ensinando ninguém a pensar como eu penso, tá? Eu tô aqui para direcionar vocês a pensarem, meditarem com o poder do Espírito Santo, como eu medito, e tirar conclusões que vêm do alto, tá? E não ficar ouvindo besteiral. Eu, por exemplo, eu creio, Leila, que os animais têm alma. E ainda creio que cada animal aqui, tá? Os animais, eu penso dessa forma, que eles não foram usados para sacrifício satânico, demoníaco, né? Não tiveram, né? Porque hoje, infelizmente, tem abominações, homens se relacionando com animais. Então, obviamente, esses animais são impuros. E Deus fala que nada impuro entra no reino de Deus. Eu acredito que esses animais são exterminados. Como os homens maus, ímpios, né? Não querem ouvir a palavra de Deus, vão ser também exterminados no dia do juízo. Então, como eu acredito nesse destino para o homem, eu acredito nesse destino para os animais que são usados, né, de forma errada para sacrifícios satânicos, né? E o homem vai prestar conta dos animais, da vida desses animais, como eles usaram, como eles cuidaram dos seus animais. Então eu acredito que existe no céu, muitas vezes não o mesmo corpo, porque você não vai ter o mesmo corpo. Deus vai te dar um corpo glorificado. E por que não o meu gatinho Bico, que morreu, por que não foi para o céu e está lá no corpo de um leão? Eu creio, isso me faz bem acreditar. Aí você fala, essa mulher é louca. Aí é um problema seu, você tem que respeitar, porque isso me alegra. Se isso me alegra, eu vejo Deus nisso. Você vê, olha, achei até Eclesiastes 3, eu vou ler só porque tá escrito em Eclesiastes e eu comentei ali sobre o destino dos animais, e obviamente que a gente está falando de destino de sepultura, mas vamos ler, porque aí você pode dar a interpretação que você quiser. Pera aí, vamos lá. Retomando aqui, vamos ler o 19, ó. Aí ele fala aqui, né? Eclesiastes 3,19. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Aí vamos parar nesse ponto aqui, né? Puxa, se você quiser parar nesse versículo e o Espírito Santo de Deus falar com você, peraí. Então quer dizer que é o mesmo destino? Se o animal, né? Não importa que ele foi usado de uma forma errada, mas ali ele vai ter um fim, porque nada impuro vai entrar no reino de Deus. Vamos entender. Aí você quer acreditar. Ah, mas o meu gatinho, o meu cachorrinho que eu amo, né, que me conhecia, que me amava, porque ele tem sentimento, Deus fala, né, que tudo que tem vida louve ao Senhor. Eu vou acreditar nessa verdade. O meu passarinho cantava pela manhã, ele acordava louvando ao Senhor. Ele está com o Senhor. Deus pegou a alminha dele e levou para o céu e lá ele está lá no paraíso. Isso te faz bem? Então é Deus. Não deixe ninguém pregar nada que destrua a sua fé, a sua esperança, tá? Aí é isso que eu tenho que acreditar. Aí é claro, se você continuar lendo, você vai continuar. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó. E ao pó todos retornarão. Aí entra um questionamento no final, que ele fala, quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Aí entra uma questão. Então essa questão pode ser respondida por algum homem? Não, Leila, não, ninguém pode responder. Então o que faz bem para você pensar? Que o seu cachorrinho que você ama, te acompanhou durante 30 anos da tua vida, está no céu e vai te receber lá como um anjinho? O seu passarinho vai estar lá como um anjinho? Vai te receber? Amém!
Por quê? Vamos lá, eu vou ler um outro versículo que vai fazer você entender por que eu incentivo as pessoas a pensarem e crer, porque é tudo pela fé. Deus fala que a sua fé remove montanha. O que você crê vai se materializar, vai acontecer. Então vamos juntar, vamos mudar o diálogo, né, de Salomão e vamos entender essas coisas que nos entristecem, que as pessoas pregam e criam leis em cima de coisas que não tem como responder. Nem Salomão soube responder. Enfim, né? Então, o que não tem resposta, você tem direito de falar com o seu Senhor e ele vai falar através, dentro da palavra, ele vai falar alguma coisa que te alegre. Porque lá em Filipenses, capítulo 4, eu não vou lá, versículo 8, você vai ler que ele fala assim, eu vou falar mais ou menos que ele fala assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, né? Ele fala tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Tudo que tem virtude, tudo que é bom, né? Ele fala, tudo que tem algum louvor, nisso pensai. Então, peraí, se você lê Filipenses e pede para você pensar em coisas boas, né? Coisas honestas, justas, amável, né? Coisas que te fazem bem. Peraí, então eu tenho que pensar. Quando eu penso, eu olho meu gatinho, olho meu cachorrinho, olho meu bichinho de estimação, que Deus me deu, ele faz tanta gracinha e tal. Eu penso que eu nunca mais vou ver esse animal. Isso te traz o quê? Tristeza. Você pensa, Deus é injusto. Por que Deus faria isso? Então, peraí, quem está falando com você é Deus. Não é Satanás. Aquele questionamento, a partir da hora que você coloca Deus como impiedoso e injusto, você já está falando. Você já tá sendo usada pelo diabo. Porque o diabo falaria isso. Ele é injusto, ele é impiedoso. Tá vendo esse cachorrinho? Tá vendo esse bichinho que você ama? Vai ser destruído. Ele não tá nem aí pro seu sentimento. Né? Aí vai criar coisas na tua cabeça. Então, Deus manda você pensar em coisas boas. Isso é Deus. E tantas questões. Quer ver? Vamos lá em Gênesis. Eu acho que Gênesis também tem uma questão. Eu não sei se é Gênesis, mas fala sobre o animal. Já que entramos nisso, né? Gênesis capítulo 1, quer ver? 29. Fala assim: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente. Tudo isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que se arrasta sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde será para comer. Então ele entregou os animais, né, na nossa confiança, né? Ele nos confiou, melhor dizendo. Ele entregou os animais. Ele nos confiou os animais dele. Não são nossos. Essa criação não é nossa. E acho interessante que ele fala, de acordo com esse versículo aqui, você vai ver que ele fala que os animais foram criados para comer o quê? Plantas, ervas. Não foi uns aos outros. Se os animais, né, são predadores, são carnívoros por causa dos nossos pecados. Então aí já entra um pecado de Adão e Eva, que foi, né, os animais foi alcançado os animais, a maldição de Adão e Eva alcançou os animais. Se hoje eles se depredam, né, comem uns aos outros, é por causa dos nossos pecados. Então olha só, se Deus fala que ele vai comer erva, e você acha que Deus não vai voltar do jeito que era? Ele vai pegar aquele tempo de maldição, né? Vai ser destruído. E vai pegar aquela alma, vai levar para o seu seio, né? Vai colocar ele ali naquela Jerusalém Santa, naquele paraíso que foi depredado por Adão e Eva. Depredado não foi, né? Mas foi desperdiçado, né? Foi fechado. Tanto que Deus fala que tem anjos ali tomando conta, guardiões, guardando aquele paraíso para quando nós, né, saímos desse plano para lá. Então nós vamos entrar num lugar que tem guardiões ali. Os animais, obviamente, eles são os mais
né, criaturas inocentes que carregam os nossos pecados, carregam as nossas maldições desde Adão e Eva. Uns comem os outros, né? Quantos leões, quantos animais, quantos ursos, quantos bichos que estão lá, né? Sofrendo, ferido, morrendo, apodrecendo ali na sua ferida, não tem ninguém para cuidar. Você acha mesmo que Deus, ele não ama a sua criação? Gente, tem cada coisa que a gente vê. Se você lê, você ficar vendo a vida dos animais, você vê como Deus dá inteligência para os animais. Os animais são inteligentes, né? Então, é isso que eu estou falando. Se você pensar de acordo com o versículo que você vai lendo, é por isso que eu falo, ler Bíblia é bom, porque Deus vai te dando uma interpretação que vai acalmando teu coração. Deus fala aqui, ó, em Gênesis 9:17, sobre o arco-íris, olha. Ele fala que o arco-íris foi um sinal da aliança. Olha só, hein? Ele fez com os seres humanos. Mas você sabe o que ele fala? Ele fala que fez com os seres humanos e os animais. Ó, o arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Quando ele fala seres vivos, ele está incluindo os animais. Então ele se colocou, ele poderia falar, não, eu estou fazendo, né? O arco-íris é um sinal que eu não vou destruir mais a terra, né, com água, porque eu não vou mais destruir os homens com dilúvio, com enchente, né? Não, ele se preocupa de falar, minha aliança também é com os animais. Ele poderia falar, não, os animais não. Olha só, ele poderia arrebatar a igreja dele, sei, né? Mas ele teve a preocupação de falar, não, minha aliança não é só com o homem, é com todo ser vivente. Tudo que foi destruído com o dilúvio não vai ser destruído mais. Aí ele fala aqui, ó, aí eu vou até lá, que eu guardei um versículo aqui, peguei aqui, Levítico 1:4. Ó, porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiação em seu lugar. Quando você lê Levítico, capítulo 1, versículo 4, você está falando de um animal que antigamente Deus mandava colocar o sacerdote à mão para transferir o seu pecado para os animais. Então, peraí, se eles carregavam os meus pecados, se hoje eu continuo, né? Mas Jesus morreu por mim, agora eu estou debaixo da graça. Olha, eu não creio tanto nessa graça se você não obedece. A graça, tanto que Deus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nesse sentido, a graça, ela funciona porque você está pecando, mas você não conhece o seu Senhor. Então, o que acontece? Vai abundar a graça para um pecador. Obviamente, tanto que tem aí pessoa da quimbanda, do candomblé, da umbanda, sacrificando animais, fazendo se repetir esse Levítico 1:4. Isso não existe mais. O animal não tem poder para te limpar, nem para te trazer benefício nenhum. Mas ele carrega ainda uma maldição, que é de Adão e Eva, que é a destruição da carne. Mas da alma? De jeito nenhum. Não tem como. Então, é isso que eu estou falando. Quando Deus fala tudo que tem vida, louve ao Senhor, eu creio que tudo tem uma alma, tem um fôlego de vida, tem uma alma. Então eu penso, eu até estou perdendo o raciocínio, mas eu vou voltar lá, que eu estou falando, né, sobre essa situação da graça. Vamos entender, aí você lê Bíblia, você conhece, você crê, você já foi um profeta, um homem, uma mulher de Deus, estava debaixo da graça. Pá, não quero mais servir. Eu vou servir outro caminho, eu vou seguir outro caminho. Você tem direito, é o seu livre-arbítrio, apesar de não existir esse nome, livre-arbítrio na Bíblia não existe, mas é um direito. Deus te deixa você seguir o caminho que você quer, apesar que só tem um, que é o caminho, né? A verdade e a vida, só tem um. Mas eu quero seguir a morte, eu quero seguir o meu caminho, ou um caminho, é um problema teu, né? Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. Mas você quer seguir o beco sem saída, amém. Assim seja, tá? Mas você não vai estar mais debaixo da graça. Aí entra a graça é retirada. E aí as pessoas acham que a pessoa pode brincar com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Não pode. Então o que acontece? Muitos animais que tem dentro da tua casa, muitas vezes, Deus até permite adoecer e morrer um animal para que você não seja levado antes do tempo e vá para o inferno. Deus até ainda trabalha e permite
Que Levítico 1, capítulo 4, ele se renove, porque Deus fala que a palavra dele é a espada de 2 gumes. Eu penso de uma forma diferente, como eu falo. A espada de 2 gumes, ela tem várias formas de interpretar. Então eu acredito que o Velho e o Novo Testamento, ela corta dos 2 lados. Você está debaixo da graça? Amém. Você está debaixo da lei? Amém. Você vai viver essa lei. E aí, não vai ser bom para você, né? Porque a graça, ela não vai escorrer, né? Ela não vai tá te renovando. Você não quer se limpar, você não quer crescer, você não quer galgar na fé, você quer viver na maldição. Então, seus animais são maldição, vai ser maldição, né? Obviamente, porque você é responsável pela vida do seu animal. Eu uso meu animal, né? Para fazer feitiçaria, né? Eu uso a coruja, ela tem né? Usa num ritual satânico. Você acha o quê? Aquele animal vai? Não. Você é dono daquele animal. Deus deu direito sobre aquela alma. Mas você vai responder pela alma do seu animal. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Porque eu dei uma parada aqui até para tirar alguns versículos aqui para falar sobre isso. Porque eu não sabia que eu ia entrar nessa conversa. Mas já que eu estou entrando, e eu sou defensora dos animais, gente. Aí fala aqui, Aí vem, olha o que Deus fala lá em Isaías. Aí a pessoa vem e fala, mas não, Leila, não o mício, eu me chamo, né, o missionária, né, é o mício, que eu jogo e as pessoas depois segura aí. Então, olha só, Isaías 11, mas é uma metáfora, gente, não, é uma escatologia, coisas para o futuro, é uma metáfora, claro, também, não vou tirar o poder da metáfora, é claro, né, a pessoa, Isaías foi usado, falou coisas que nem na época, nem quando ele, ainda como profeta, ele não viu cumprir, né? Nem Jeremias, nem Isaías e muitos outros, Daniel, não viram se cumprir a profecia. Então, com certeza, tá? Então, tem coisas que ele falou, né? Dessa forma. Mas, se você olhar numa escatologia, quer ver? Isaías 11, 6 fala assim, o lobo habitará com um cordeiro, e o leopardo se deitará com um cabrito, o bezerro, o leãozinho e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Esse é o céu? Esse é o paraíso? Não vou falar céus, né? Não vou chegar a esse extremo de falar, vai lá morar com Deus, vai estar. Não, Deus, gente, tá no céu dos céus. Tô falando de um paraíso, de um lugar que Deus vai, né? Vai comandar, né? Ele vai ser a nossa luz. Não vai ter mais luz artificial. Então os animais podem não ter o corpinho que tinha, né? Mas vai ter um corpo vitalizado. Muitas vezes o seu felino vai estar a alminha num leão, o seu cachorrinho vai estar num lobo, não importa. Mas eu creio que ele vai te reconhecer. É nesse céu, é nesse paraíso que eu quero entrar. É esse paraíso que eu estou preparando mentalmente para mim. É isso que me faz bem crer. É nisso que eu acho que vocês devem pensar. Não acredite no que os outros pregam. Ninguém tem a verdade, ninguém sabe de nada. Aí ele continua aqui, né? Aí olha Isaías 65, 25, fala aqui, o lobo e o cordeiro, aí volta a falar, se alimentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente, não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então eu não penso, né? Eu acredito nesse paraíso. Aí as pessoas vão pensar, igual eu falei, né? Eles escolheram esses versículos para descrever, né? Mas eu acredito que esses versículos não só é metáfora, mas realmente um futuro de paz, um futuro de harmonia entre os animais e os seres humanos. Não é só simbolizando a reconciliação e a paz universal. Eu não creio nisso, tá? Mas fica ao critério de vocês aí, o que vocês acham. Aí a pessoa fala assim, mas eu gostaria que fosse assim. Peraí, se você gostaria, você que é impiedosa, você que é imperfeita, você que é pecadora, você que é injusta, você gostaria de ter um paraíso assim? Imagina o Senhor,
né? Que fala que você nem imagina o que tem guardado para você, não sobe ao seu coração a terra que você vai entrar. Então quem é você para achar que você é melhor do que Deus? Ai, mas Deus é injusto. Ai, não queria que meu bichinho morresse porque nunca mais eu vou ver. Mentira de homem. É mentira de homem. Mas se você quer acreditar e continuar ficar triste, chorando, fique, né? Então, gente, tanto que lá em Provérbios, capítulo 12, vamos agora entrar nos animais, vamos pensar um pouquinho, tadinho dos bichinhos, eles precisam da nossa fé, né? Não? Ó, fala, o justo cuida do seu animal, mas o ímpio é cruel. Olha como é que Deus se preocupa. Olha como é que você vai prestar conta dos seus animais. Deuteronômio 25:4, né? Não amordaçarás o boi quando estiver debulhando. Ele se preocupa. Né? Claro que isso aí dá uma interpretação maior, que Deus simboliza em Apocalipse, em vários outros livros. Ele usa o animal, né, de uma forma linda. Então eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa fé, sabe? Muito mesmo. Porque, infelizmente, a Bíblia, a palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, ela fala dos animais, né? Ele usa um significado simbólico. Mas por que Deus se preocupa em falar que ele é o leão da tribo de Judá? Ele se coloca. O diabo é como um leão. O que quer dizer? Ele não é. Deus fala, eu sou o leão da tribo de Judá. Mas Satanás não. Ele é como. Quer dizer, parece, mas não é, né? Então é muito legal. Tá? Porque, ó, por exemplo, o leão, ele é um símbolo, né? É simbolizado a força, a coragem, né? Lá, eu não sei, lá em Gênesis, você vai lendo lá, 49. Apocalipse 5, versículo 5, também o leão é retratado assim, acho que é Apocalipse 5, quer ver? Vamos lá. Eu vou ver, porque eu não lembro Apocalipse, eu já não sei. Quer ver? Eu até parei aqui para achar esses versículos para ler, já que o papo começou a entrar. É isso mesmo, não é? Apocalipse 5:5, quer ver? Fala assim, ó. Ai, aonde que tá? Ó, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão o leão da tribo de Judá, ó, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha só, essa palavra mesmo já está falando. Quem abre esses selos, quem interpreta, quem traz a verdadeira interpretação da palavra é o leão da tribo de Judá. Ele se retrata como um leão, como um felino. Imagina se ele não vai pegar esses gatinhos, essas almas, tem cada coisa linda que você vê nesses Instagram da vida, né? Tem um Instagram, né, que estraga, tem gente que não sabe usar o aplicativo, e tem uns que é bênção. Eu mesmo coloco no meu status tanto bichinho, tanta coisa. Gente, você acha mesmo que Deus vai pegar e destruir? Somente por causa do pecado de um homem? Claro que não. Ele se retrata como o leão da tribo de Judá, e ele fala que ele foi... Ó, vou ler de novo. O 5, peraí que eu já tô ficando cansada da minha garganta aqui. Ó, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que legal. Então ele abre, ele te dá a interpretação, ele que abriu os selos, ele é o único que pode fazer você entender Bíblia. Sai dessa tristeza, não deixe as pessoas interpretarem nada para vocês, eles não são donos da verdade. Teologia é muito bom, mas cuidado com a teologia quando ela tira a tua fé. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e o que ele veio matar, roubar e destruir, ou destruir, matar e roubar, é a sua fé. Porque a hora que ele consegue isso, você consegue falar, você consegue pensar que Deus é injusto, Deus é impiedoso, né? Por que Deus fez isso? Por quê? Porque não é Deus. Porque você está acreditando numa pessoa que não tem poder para abrir o selo. Não tem poder da interpretação da palavra. Está usando inteligência artificial para pregar. Está usando, né, a mente de Satanás para ter um entendimento da palavra. E aí vai tirar a sua fé, vai te colocar medo, vai te colocar tristeza, né? A pomba, olha só. A pomba, o cordeiro, vamos falar do cordeiro. É símbolo de quê? De pureza, de sacrifício. Tudo que se retrata, você vê coisas boas. A pomba também, de amor, simboliza o Espírito Santo. Tem gente que até ama andar com pombinha no cordão. Nada a ver, gente. Tem nada contra, mas nada a ver, né?
Que aí, pelo amor de Deus, veio de uma forma corpórea, né? Mas não é uma pomba. O Espírito Santo de Deus não é uma pomba, gente. Então, por favor, misericórdia. Mas eu tô falando, né, o simbolismo que você vai vendo dentro da Bíblia. Né? A águia também, se você ler, você vai ver que é símbolo de liberdade, de renovação, lá em Êxodo 19:4. Apocalipse também fala da águia, capítulo 4, já estou até nele, quer ver? Ó? 4, versículo 7, vamos ler um pouquinho, ó. Deixa eu ver se é, acho que é 4, 7. Eu sei de tudo, bicho, gente, peraí. Ó, o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Olha só, parou. Simboliza o que? Águia. Força, renovação, liberdade, né? O cavalo também em Apocalipse simboliza força, poder, guerra, né? Aqui no versículo 6, aqui eu não vou ler, tá? Não estou aqui nele, depois vocês leem. Do 2 em diante, você vai ver o que simboliza o cavalo. Então, gente, só simboliza coisa boa. Então, você acha que Deus não depositou todo o amor, né? E nós destruímos esses seres criados por Deus, tá? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de começar a tirar a fé dessas pessoas, né? Criar lei que não existe, né? Porque lá em Salmo 150, versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então Deus está esperando. Essas criaturas vão louvá-los, porque eles estão aqui pagando um preço de pecado ainda, de pessoas que não querem andar debaixo da graça ou que já andaram e abandonaram. Então eles sofrem por nossos pecados, pelas maldições ainda. Eu acredito em cachorro que fica aí, ó, em cruzamento, que demônios estão alojados nesses animais, que Deus prende esses demônios em corpos, né? São demônios territoriais, que Deus permite os animais carregarem, sofrerem. Por quê? Porque os animais, na verdade, são corpos sem o Espírito Santo. É fácil de Satanás habitar. Mas você também teve esse inquilino no seu corpo, ou você acha que não? Você também foi corpo vazio, sem o Espírito Santo, e emprestou a casa para Satanás morar. E nem por isso você vai ser destruído. Não é não? Deus vai ter misericórdia, vai se apresentar a você, vai te salvar. Agora você vem falar, não, esses animais, outros animais, os porcos foi lançado do precipício porque Satanás escolheu. Gente, Satanás escolheu os porcos porque Deus não tinha morrido a morte de cruz. Não houve um sacrifício ainda, não tinha havido um sacrifício. Ele negociou porque ele ia estourar aquela cidade. Aí Deus negociou porque eles não queriam voltar para o inferno. Não podiam, não, Deus não tinha como destruí-los. Não tinha, os homens não tinham essa autoridade no nome do Senhor Jesus. Então Deus falou, olha, então vamos negociar. Entra nesses porcos, né? O povo dali não era judeu, porque comia carne de porco também, então imagina a lambança, né? O povo, ele pensou, não, esse povo aqui não serve ao Senhor. Não obedece os mandamentos. Não guarda o sábado, come carne impura. O que tem que acontecer? Vamos tirar, vamos negociar. Então destrói a manada dos porcos. Tanto que os porqueiros lá ficou nervoso com o Senhor Jesus. Falou, olha, sai da minha terra, tá me dando prejuízo. Então é isso, gente. Mas não tem nada a ver, não tem esse negócio, né? Enfim, né? Então eu acho muito importante você ver como Deus, né? De que forma Deus te dá a interpretação, o que Deus está falando no seu coração. Deus fala no coração do homem. Aí se você vai falar isso com uma pessoa, Deus fala no coração do homem, a missionária disse, mas o coração é enganoso, essa mulher tá maluca. Nós estamos falando de razão e emoção. São duas coisas totalmente diferentes. Quando eu falo, Deus fala no coração do homem, pensa aí. Tá. Então, é a mente. Não é o órgão que bombeia sangue para o seu corpo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da mente aonde Deus fala com você.
Aí você vai pensar, peraí, mas Deus fala mesmo, Deus fala e ele vê eu chorando por causa do meu cachorrinho, por causa do meu cavalinho, por causa disso. Eu não aceito, eu não entendo, pregaram lá, meu pastor falou isso e eu não quero mais ser crente porque é assim que eles pensam. Peraí, não tem nada a ver. O pensamento do cara não pode ser uma doutrina se não tem nada na Bíblia falando para você, acredite nisso. A sua mente já está falando, acredite num céu, num paraíso, que seus animais vão estar lá, que Deus não vai destruir alma, não vai destruir, ele vai destruir o corpo. E as coisas impuras que foi usada para impureza ou sexual, né? Coisas que foram para rituais satânicos, obviamente. Mesmo eles sendo inocentes, são criaturas que não carregam o Espírito Santo. Não teve culpa dos demônios ter habitado ali. Mas foi escolhido, né? Tanto que teve muitos animais e rituais satânicos da Bíblia. Então é isso que eu estou te falando. São pessoas que vão prestar conta pela vida dos seus animais. Mas isso que eu acabei de dizer, né? O coração, ele é realmente duvidoso, né? Nós não podemos seguir as nossas emoções. O coração do homem, ele é enganoso, mas são emoção, não é razão, tá? A razão é a mente onde Deus fala com você, interpreta a palavra para você. Então é isso que eu tô falando, tá? É nisso que vocês têm que pensar, tá? Então, se nós formos ver questões aqui, a gente não vai parar de falar. Eu não paro de falar. Se começar a entrar nesse papo de bicho aí, misericórdia. Esses dias Deus brigou comigo, porque eu entrei no TikTok lá, o homem falou não sei o que, eu falei, misericórdia, eu vou responder, eu vou falar, não, eu vou pregar. Aí Deus falou, eu não quero que você debata a palavra, não é para isso que eu te levantei. Pensa na pessoa que ficou frustrada, teve que apagar todos os comentários, né? Pedir perdão e falar, ele tem direito de pensar o que ele quer, que o animal morre, que o animal vai ser exterminado, que a gente não vai ver os bichos, não sei o que. Deixa ele pensar. Eu já falei no seu coração, na sua mente. Eu já te dei a interpretação que você gostaria. É nisso que você tem fé. É esse o que eu tenho guardado para você, né? E aí pronto, porque esse é o céu, Deus fala, eu não sei agora nem aonde que tá, né? Que eu tenho uma parte aqui que eu não achei, mas eu queria achar, né? Muito. Também o diabo, né? Acho tão engraçado, 1 de Pedro 5, esqueci, que fala que o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, né? Que eu falei, como, tá? É como, depois você vai lá ver, rugindo e procurando a quem possa tragar. É como. Então é bom, é bem importante você observar que Deus se retrata como. Deus se retrata, ele é o leão da tribo. E aqui é como leão. Nem isso Deus permitiu o diabo falar que ele é o leão, de forma nenhuma. E tem gente aí pegando, né? Que o gato é do diabo, que o gato preto é satânico, que é de bruxa. Pensa numa gangue que eu vou arrumar pra mim. Breve. Eu já tô esperando minha vida melhorar pra arrumar uns gatinhos aí, com certeza. Vai ser neguinho, vai ser pretinho. Tá? Então tudo que a gente tem que fazer é com essa mentalidade, tá? Que o diabo não tem poder sobre nós, não tem poder sobre a sua mente. O que ele faz é realmente colocar nós contra Deus, tá? Ele é um inquilino maldito, tá? Que ele habita em pessoas que não carregam o Espírito Santo. E aí, obviamente, você vai se entristecer, tá? Então não acredita nisso não, gente. Enfim, eu achei aqui, eu parei. Olha só o que Deus fala aqui. Eu acho que é aqui, eu achei. Não sei se é isso. É Gênesis 9. Eu já tinha pregado isso aí, ó. Aquele Deus fala assim, ó. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. Gênesis capítulo 9, versículo 5. Então quer dizer que até os animais que matam uma pessoa, tá? Que é usado pelo diabo, né? Que tira a vida de alguém. Até eles vão prestar conta por derramamento de sangue sem a permissão de Deus, né? Acertará a conta com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. Estranho, né?
Ó, aí vem um Gênesis 9 que ele vou continuar aí. Então, eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Então, ele coloca o animal no mesmo patamar que o ser humano. Não, patamar, claro, né, gente, de vida, né? Aí ele vem, aí vem aqui 1 Coríntios 2,9, ó. Mas como está escrito? Achei, eu queria ler isso aqui, 1 Coríntios 2,9, achei, ó. Mas como está escrito? Coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração. Ó, o coração entrando aqui. Coração é mente, tá? Esquece esse papo aí, que o coração é enganoso. Não tô falando de emoção, tô falando de razão, de fé, de Deus falando na mente, de quebrando o selo, para que você entenda. Ó, mas como está escrito, coisas que o olho não viu e o ouvido, ó, não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Aí você vem e fala para mim, não, isso não existe, isso, não, gente, não tem, não, para mim você pode falar o que você quiser, né, porque eu já tenho a minha opinião formada sobre tudo, nesse sentido, porque Deus é a verdade, Deus é o caminho, então acabou, né, eu não sou uma música louca, tá, a minha formação meu pensar é dentro da palavra. Eu não interpreto a palavra por uma inteligência artificial. Eu não tenho um rascunho aqui ditando regra que eu vou falar. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus pautando tudo aqui. E eu sei que é Ele. Porque antes de eu entrar aqui em comunhão com vocês, eu me ajoelho ali, dobro meu joelho antes de sortear a palavra e deixo Deus encaminhar e dirigir. Não pensa você, eu não posso ter outro livro de autoajuda, nada aqui para ter referência da Bíblia. Nada para que possa me ajudar em nada. Se eu for burra e falar uma palavra errada, ela vai ficar errada. Claro, gente, eu tenho um dicionário, se eu quiser saber, amém. Mas eu não tenho paciência e falo um monte de pérola. Realmente, eu tenho coisas aqui que eu não tenho muito não dou muita importância ao português, óbvio, mas que o intento é ser fiel à palavra, e isso eu falo para vocês que eu sou fiel à palavra, mas se vocês querem saber se realmente eu sou, ore, faça o que eu faço, busque saber quem é que está me usando, né, ore, para Deus te trazer essa revelação, mas nada de estudando, para com esse negócio. Eu vou saber a teologia tal, a palavra hebraico, aramaico, grego. Não. O Espírito Santo de Deus vai te falar. Imagina, coitado, se todo analfabeto tivesse que ler, estudar, né, fazer teologia, mais seminários para conhecer a Bíblia. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele dá interpretação. É o Espírito Santo de Deus que ensina. Para com isso, tá? Mas aí eu tô finalizando aqui. Achei lindo, né? Porque eu achei aqui 1 Coríntios 2,9, falei para vocês. Então a gente está vendo como que Deus, né, tá falando no seu coração. Ele quer que você pense nisso, coisas boas, porque Deus tem coisas incríveis preparadas para aquele que Ele ama, né, que vai além da sua imaginação. Então tem muita coisa, né? Aí eu li tudo, gente, mas eu vou ter que fechar. Eu nem sei, eu acho que eu não li tudo, eu acho que eu tenho que terminar isso aqui, gente. Eu acho que eu vou para lá. Porque pensa numa pessoa que gosta de bicho e ficou nisso e esqueceu. Esqueci, caraca, o Eclesiastes. Onde tá ele? Já até saí da página, peraí. Retomando, gente, até bebi água aqui que eu não tinha parado nem pra beber água. Misericórdia, ó. Aí vamos lá pro 3, eu só vou ler, tá? Não vou parar mais pra falar, porque acho que não vai dar muito tempo não. Já vai dar 1 hora aqui, né? Aí tá. Ó, este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Não é, nós sabemos que não é. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo, o cachorro entra aí, é melhor do que um leão morto, verdade, né? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Então aí entra aquele negócio que eu falei. Tá em estado de inconsciência? Não.
mas eles não sabem o que está acontecendo aqui nesse plano, tá? Mas a Salomão também não é o dono da razão não, tá bom? Não é o dono da razão não, vai na interpretação do Espírito Santo, ó. Aí ele fala, e já não se tem lembrança deles, né? Não vai saber de nada, não vai lembrar de nada, pô, acabou, aqui já foi, né? Já se ficou. Mas eles, aí o 6, para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Então acabou, você não vai ter inveja de mais ninguém, você não vai ter mais aquela esposa maravilhosa, linda, bonita, que você largou, vai casar com outro, acabou, não tem mais amor, não tem idolatria, não tem mais nada. Saiu daqui, acabou, né? É igual Jesus fala, lá em Lucas capítulo 20, Marcos e vários, Mateus, né? Mas Lucas 20 ele fala que quando você casa, você aqui na terra, você tem que ter a responsabilidade de salvar a alma do seu marido ou da sua esposa, porque vai ser seu irmão em Cristo Jesus no reino de Deus, mas lá não tem casamento. Lá vai ser dado como os anjos do céu, não existe casamento, tá? Você lê lá, acho que é Lucas 20 em diante. Aí vem, para eles o amor, o ódio e a inveja, tá? Cessou, desapareceu. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Tá? Aqui na terra, você não vai ter mais conhecimento. Portanto, aí entra o pensamento, que as pessoas torcem quando lê, vai direto, portanto coma bastante, né? Cometa o pecado da gula, beba, encha a cara de vinho, né? Fica com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez, né? Trabalhou pra caramba, ralou muito, agora enche a cara, arruma 700 mulheres, né? Coma bastante, esquece o pecado da glutonaria. Aí entra a interpretação satânica, tá bom? Que aí ele vem falando, esteja sempre vestido com roupas de festa, roupa cara, unja a sua cabeça com óleo, né? Tal, e sempre, aí ele vem, desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias. Eu tô começando a interpretar aqui, então deixa eu voltar para a interpretação da Bíblia. Versículo 9, desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a vocês debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Olha, pensa. Pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Você acha mesmo que essa é a sua recompensa? É porque eu tô correndo, gente, para não passar muito de 1 hora. Eu vou ler de novo, porque eu até parei de tomar água, né? Eu vou ler, porque eu tava dando uma entonação minha, aí pode atrapalhar o entendimento. Vamos ler devagar então, 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida, sem sentido. Olha só, hein? Sem sentido, que Deus dá a vocês debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Aí eu te faço a pergunta, a sua vida é sem sentido? Ou porque você não deu sentido para ela? Assim fez Salomão, ele não deu sentido para a vida, ele viveu no oba-oba. Aí chega no fim da vida, ele avaliou a sua vida pela dele. Aí cabe a você falar, não, a minha vida não é sem sentido não, Salomão. Pera aí, alto lá. O que eu tô batalhando, o que eu tô ralando, você vai me ver de binóculo lá no céu. Porque a minha vida não é sem sentido não, a sua pode ser, a minha não. Então cabe a você se autoavaliar, tá? Então se ele fez a vida dele ser sem sentido por causa da idolatria, né? Ter amor ao dinheiro, às mulheres, né? A fama, ao reinado, é um problema dele. Foi assim que ele interpretou. Então ele fala aqui, foi esse o livro que ele escreveu para ele. Isso não cabe você escrever esse livro para você. Olha, gente, muitos homens de Deus fizeram besteira, né? Mas muitos. Mas se você vê a Davi, você vai ver, né, a vida de Abraão, né, que esperou, teve fé, mas quanta coisa errada, quanta coisa que Deus falou, não, Abraão, não se deite com H, não é ela a promessa, espere a promessa, aí vai lá, passa na frente, olha só, quanta coisa. Aí você veio falar pra mim, não, peraí, Leila, não posso falar do homem de Deus. Gente, ele é homem, Moisés errou, Arão errou, Davi errou. Você acha mesmo? Quem é Salomão na fila do pão? Perto de Abraão? Perto de Moisés? Nem
em Jacó. Jacó também teve erros, muito erros. Chegou lá em Peniel, lá ele brigou lá, querendo bênção, teve a bênção, mas ele teve o resultado, ficou mancando. Para ele lembrar que ele não era para ter seguido aquele caminho, não era aquela vida de maldição. Deus mudou o percurso dele, foi um novo tempo, falou, hoje você vai se chamar Israel, não é mais Jacó. Então ele teve essa oportunidade, entendeu? Aí você querendo aí, gente, eu falei que eu não ia falar muito, né? Que eu já tô até com pigarro. Vai lá em Gênesis 32, 31, vai falar mais, tá? Sobre Jacó. Porque é interessante. Se você tiver mesmo uma leitura, você vai ver, né? Que até é engraçado. Eu tô lendo Salomão, né? Que ele inaugurou o templo, né? Em Jerusalém, fez, né? Um santuário especial para Israel. Agora eu falo para você, ele não foi um bom rei para o povo de Israel, tá? Ele fez um edifício maravilhoso, mas nada adiantou, porque não temeu a Deus. Então você pode muitas vezes estar seguindo essa trilha errada. Jacó também teve esse erro. Olha, a gente está falando aqui de muitos homens que a gente respeita na Bíblia como referência, mas não para escrever o seu livro, não para você seguir ao pé da letra o que ele fez. Para você, muitas vezes, não repetir os mesmos erros que eles. Aí sim é uma referência que você tem que tirar, tá? Agora as pessoas estão pegando a Bíblia e falando, não pode falar desse homem. Não, peraí, gente, vamos ver os problemas, vamos ver os defeitos, né? Então você vê que o Jacó também teve o mesmo problema, ele teve um novo templo, Salomão também fez aquele templo lindo, maravilhoso, majestoso lá, mas não honrou a Deus nesse templo. E ali ele teve um novo templo, que é de conserto. Jacó também fez as besteiras dele. Eu não vou ficar falando de vida de Jacó, nem de pai de Jacó, nem de mãe, nada, das mentiradas, nada. Eu só falo que Jacó teve uma segunda chance, uma outra oportunidade, e você também pode ter. Então, ambos, né, o Salomão e Jacó, tem isso em comum. Achei interessante, eles têm isso em comum, essa, né, principalmente interferência de Deus, né, que Deus falou, olha, não, agora, né, tanto que o anjo foi lá e deu um sacode em Jacó e deixou ele mancando, para ele lembrar que ele tem que ser submisso a Deus. E Salomão também teve um tratamento, e você também vai ter esse tratamento de humilhação, né? Jacó não saiu lá mancando à toa, não. A partir dali, mas pensa bem, uma pessoa nunca mais ia correr, né? Ia viver com aquela lesão para ficar lembrando da dependência de Deus. Salomão também, ele, a partir daí, quando ele começa a escrever isso aqui, ele começa a pensar, né? Meu Deus, por que eu não fui dependente de Deus? Né? Por que eu fui autossuficiente? Então, tanto Jacó como Salomão tiveram chance. Nós podemos ter essa chance, mas nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus falar o nosso coração. Porque Deus tem misericórdia da gente, né? Não é o templo, não são os pregadores, né? Principalmente dessa época, que as pessoas estão querendo muito lotar a igreja com um livro de autoajuda, não ajuda do alto. Não quer palavra, né, que venha do trono de Deus, que dá um sacode no povo. Não quer, ninguém quer palavra que esvazia a igreja. As pessoas querem palavra de, que você vai conquistar, que, né, vai trocar de carro e toma a chave de apartamento, e toma isso, toma aquilo. É isso aí, lá. Infelizmente a igreja virou um cassino, né? É pra você falar, olha, eu tô entrando aqui, mas tem que sair mais rico do que eu entrei. Pobre eu não posso ficar. É uma troca de valores danada. Né? Então, todos nós vamos passar por transições na vida. Todos nós. Uma etapa vai acabar e a outra vai começar. E vai ser bem diferente, vai ser totalmente oposta. Eu tô aqui apavorada, que a minha etapa tá já chegando no final. Vai acabar uma e vai entrar outra pauleira. Aí vai entrar outra experiência. Eu não sei nem se eu torço mais para acabar essa e começar outra, ou se eu peço para ficar murrinhando com essa mesmo. Porque a gente fica pensando, meu Deus do céu, de fé em fé, de glória em glória. Será que eu vou conseguir? Né?
quê? Eu tá ruim? Tá difícil carregar. Não tá fácil. Deus tem me ajudado a carregar todo dia. Mas eu sei que eu vou sair dessa. E aí eu vou passar por uma outra experiência. E aí a gente pensa, tá ruim agora, Senhor, não tô aguentando mais. Pelo amor de Deus, eu tenho que passar disso. Traz a minha promessa, minha bênção. Só que, gente, você vai estar sempre tendo experiências novas. Vai acabar uma etapa, vai entrar outra. Não tem como. Senão você não vai crescer. Você vai estagnar, tá? Então a gente tem que pensar dessa forma, tá? E nada de ficar culpando a Deus por nada. Se você tá triste é porque você não tá tendo uma interpretação correta da Bíblia. Sério mesmo, porque a palavra de Deus, ela só alegra, ela te põe pra cima. Gente, eu tô aqui pela misericórdia, porque eu não falo dos meus pepinos. Ontem eu não preguei, era pra ter pregado sexta. Tô pregando sábado, sabe? Eu sei, né? Quarta-feira eu não fui na reunião da igreja. Então eu sei as minhas condições físicas para estar aqui pregando. Muitas vezes nem bebo água, mais de uma hora falando com vocês. Mas quem me dá força é o Espírito Santo. Eu vou sair daqui, eu vou viver tudo que eu estou pregando. Eu não fecho a Bíblia e simplesmente, falei, fica com essa verdade aí e eu vou chorar pitanga, não. Eu vou viver essa verdade na minha vida. Eu vou viver, tá? E é isso que Deus quer de você, tá bom? Então a gente tem que se humilhar diante de Deus. Deus fala, isso está lá escrito lá em Tiago 4,10, se humilhe para que Deus te exalte. Jacó se humilhou, Salomão se humilhou, e muitos outros se humilharam, Davi se humilhou, né? Teve situações que Davi mesmo falou, o benjamita começou a amaldiçoar ele, o povo queria dar um sacode no benjamita, Davi falou, não, deixa ele amaldiçoar. Se ele está amaldiçoando é porque Deus permitiu que ele amaldiçoasse, não se meta com ele. Então a gente tem que saber, se você está passando por alguma maldição, é consequência de algum pecado. Ou então é para que você cresça, tá? Lá em Salmos, Deus me deu essa palavra ontem na vigília, 105 eu acho, versículo 3, que a vara do justo não vai prevalecer. Não, né, que é? A vara do ímpio. Agora eu já esqueci, é isso mesmo, gente, eu sou ruim de citar a Bíblia, misericórdia, né? Que a vara não vai prevalecer. A vara da impiedade, eu não estou lendo não, estou tentando lembrar. A vara da impiedade não vai prevalecer nas costas do justo. Olha só, então você vai passar por alguma injustiça dando glória a Deus. Mas ela não prevalece, mas você precisa passar por alguma injustiça. Claro, Deus acha mesmo, Deus foi injustiçado, você acha que ele não vai te treinar, ele não vai te dar um sacode e falar, não, eu quero que você seja injustiçado, quero ver a sua reação, o seu amor ao próximo. É óbvio. Então, gente, vamos voltar para Eclesiastes 9, que eu já parei de novo, misericórdia. Entrei agora na história de Jacó. Eita, vamos lá, cadê? Vou ter que terminar rapidinho isso aqui. Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Tava aqui, né? Aí vem aqui, desfrutar vital, então o pensamento dele, aí vem o 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois da sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Aí a interpretação errada, né? De pessoas que querem tirar essa verdade, que existe um céu, existe uma consciência, existe atividade, existe tudo de bom, né? Deus fala... Só vai lendo Bíblia que você vai entender. Eu não vou entrar nesse consenso agora. Mas isso, quando ele fala, ele está falando o quê? Pensa bem, se fosse um Silvio Santos da vida e tirasse tudo de você. Não, você vai morrer, Silvio Santos, agora você está morrendo. Cara, o cara tinha uma emissora de televisão, o cara era idolatrado, né? Era amado, salve. Ele tinha muito dinheiro e de repente o cara morre. Aí, o que ele pensa? Ele vai pensar como Salomão. Porque ele está agarrado nas coisas da terra. O cara não quer morrer. O cara é idolatrado. O cara tem dinheiro. E lá no céu ele não vai mandar nada. Ele não tem hierarquia. Não tem súdito. Lá ele vai ser um súdito. Lá ele vai obedecer regra. Imagina, você chegar lá, você vai estar, né? Só o pó da rabiola. Você não é ninguém. Aqui você já não é ninguém, mas pelo menos você acha que é e você vive nesse mundinho mentiroso. Mas chega lá não, filho. Lá no céu, olha, eu falo pra você, na terra existe ateu, mas no inferno não, você acredita? Porque lá no inferno, todos que diziam ateu lá, eles vão confessar Jesus como Senhor. E eles vão falar, é mesmo, não tem esse negócio, Deus existe, cara, Deus existe. Aí já é tarde.
já era. Não tem mais como revogar nada. Imagina a situação de um ateu, do cara que pregou a vida inteira o ateísmo, a vida inteira que Deus não existe, que é só isso, é ciência, veio do macaco, veio sei lá do quê. Imagina o cara olhar para a cara lá de Deus e falar, meu Deus do céu, não é que o homem existe e o homem está vivo e eu estou perdido, não tem como negociar mais a minha cabeça? Então, lascou. Aí vamos lá. Aí ele fala aqui, então quando você lê o 10, você vai pensar dessa forma, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, né? Tem grana aqui, é reconhecida, que vai fazendo. Pois na sua sepultura, para onde você vai, você não vai ser líder, você não vai mandar em nada, você não vai ter atividade nenhuma, né? Nem planejamento, porque quem vai planejar a tua vida é Deus. Não vai ter conhecimento nem sabedoria. Aí entra o conhecimento das coisas da terra. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria, né? Se você perguntar para, igual eu falei, para muitos aí vão falar que eles são sábios, eles são inteligentes, eles têm uma sagacidade, né? Uma autonomia, mas não vem de Deus, uma autossuficiência que não vem de Deus. Então ele entendeu que lá eu não sou ninguém, né? Quem é sábio lá é Deus, eu não sou nada, nem sábio você é. Sua sabedoria para Deus não é nada. A sua justiça é trapo de imundício para ele, então você não é nada. Aí continuando, ó. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, tá? Na terra, tá? Os velozes nem sempre vencem a corrida. Então não adianta correr, não. Não adianta lutar com a força dos seus braços, não adianta passar na frente de ninguém. Ó, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então aí entra a descida de ladeira. O tempo vai afetar a carinha mais linda da face da terra. Você pode ser a menina dos olhos dos homens, não de Deus, né? Linda, linda, linda. Uma plástica perfeita. Cara, você vai enrugar. Você vai envelhecer. Ninguém vai segurar as suas pelancas. Ela vai cair. E aí ele fala aqui, ó. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Não vai saber o dia que vai morrer, não, hein? Não vai. Ó. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados, vai ser pego pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Aí eu vou finalizar aqui, ó. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria, que muito me impressionou. Aí ele conta uma historinha da carochinha aqui, que ele fala, havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. Ó, a sabedoria, o cara era pobre, era uma leila. Aí fala aqui, ó, no entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre, né? Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. Então vamos entender, pobre de espírito? Não sou, né? Deus fala, não sejais pobre de espírito. Na verdade, Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, mas quando ele fala pobre de espírito, é você reconhecer a sua pequenez, claro. Diante de Deus eu sou miserável, mas para o homem também eu sou uma pobre de espírito. Mas o que seria espírito? Ah, a mulher é burra, a mulher não fez teologia, a mulher não estudou, quem é ela para pregar? Misericórdia, ficar ouvindo essa mulher. A mulher sabe de nada de Bíblia, a mulher não sabe nem falar o português. E pá, vamos lá. Aí, né? Agora, sabedoria, ninguém pode me tirar, porque ela vem do alto. Ela não é uma inteligência que eu vou estudar e ela vai entrar, né? E vai fazer uma leila melhor. Porque eu vou ser uma tola, eu vou falar sem sabedoria. Mas, infelizmente, a maioria não escuta. A pessoa pobre, sem estudo, né? Que para eles, acabou, que eu vou escutar, né? Aí ele falou aqui, ó, por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada. Ninguém escuta um camarada que não sabe falar aramaico, hebraico, grego, não sabe nada. Então, um cara é desprezado.
né? E logo suas palavras são esquecidas. Porque, não, eu vou escutar um cara entendido, né? As palavras do sábio devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Quem fala muita tolice, eles precisam aumentar muito a voz, gritar demais. Sabe aquela reunião de efeito? Porque não tem o que dizer. Então trabalha muito com o emocional. Não trabalha com a razão. Você vai ser movido à emoção. E aí vai entrar naquele, né, aleluia, glória a Deus, instantâneo, aquela coisa artificial. Não tá sentindo o Espírito Santo. Você não tem arrepio, você não tem vontade de chorar, você não tem vontade de glorificar, mas vamos no oba-oba. Vamos no calor da situação. O cara tá gritando, aleluia, e glória a Deus, e vai marchar, e vai glorificar, mas é emocionalismo. Não estou dizendo que a visitação do Espírito Santo é emoção. É claro, ele precisa do seu, né, do seu corpo se mover, fazer, né, sentir. É uma emoção, de certa forma, mas não é uma coisa que só tem emoção. Você faz com a razão, você sabe para quem você está fazendo, você sente esse movimento e sabe para quem você está marchando, você sabe para quem está batendo continência, você sabe quem que você está glorificando, você sente a presença do divino, do forte, do poderoso, do El Shaddai, você sente ele ali na tua carne, estremecendo a sua carne para glorificar. Não é emoção, mas infelizmente a igreja está assim, na emoção, na base do oba-oba. Aí é o que acontece aqui. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Então ele teve um raciocínio lógico bom, mas temos que aprofundar mais, né, para ter esse entendimento perfeito da palavra de Deus. Amém, gente? Tô fechando, tô indo embora. Em nome de Jesus, quem estiver recebendo a pregação em áudio, tá? Que vai ser enviada, vou fechar essa pregação hoje, vou se entregar hoje, em nome de Jesus, tá? Aí você vai lá, leilalima.com ou missionária pela misericórdia. Aí você escreve leilalima.com ou missionária Leila Lima. Escolhe lá. Você vai pro canal e ouça as pregações antigas, tá bom? Deus abençoe, gente. Fica na paz e até semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.